Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um Coordenadas Top. O meu nome é Cláudia, eu sou advogada de formação e pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil. Nós estamos tratando esses blocos sobre administração pública indireta, lembra? Falamos um pouquinho sobre autarquia, né, em um dos blocos. Falamos também sobre alguns princípios, né, que regem a administração pública, tanto a direta quanto a indireta, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da publicidade. E trabalhamos também um pouco, no geral, sobre os artigos, né? Eu pedi a leitura do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal para que você venha aí a ter um melhor desempenho nos seus estudos. Hoje nós vamos nós vamos dar uma pincelada, tá? Porque não se tem como exaurir o assunto se você não fizer leituras, né? Assistir às aulas, ler a lei seca, doutrinas, jurisprudência. Mas hoje nós vamos fazer assim uma pegada mesmo sobre a fundação, uma vez que nós já falamos de autarquia, né? Então vamos falar um pouco de fundação pública, tá? Porque nós estamos trabalhando hoje com a fundação pública de direito público, perfeito? A fundação pública, ela não é diferente, a sua criação, ela não é diferente de uma autarquia. Fundação pública, ela também tem que ser criada e extinta por lei, tá? A fundação pública de direito público, tá? Ela tem base fundacional. Ela deve prestar serviços sociais. Lembra que eu falei para vocês que a administração pública indireta é uma pulverização, na verdade, é uma descentralização da administração pública direta. Então, no caso da fundação, ela deve prestar serviços sociais, tá? Então, fundação pública de direito público com base fundacional. Ela só pode ser criada e extinta por lei. Quem pode, Cláudia, criar uma fundação pública? A fundação pública, ela pode ser criada apenas pelo poder executivo, no caso, presidente, governador e prefeito, tá? Depois que se cria a lei de instituição de uma fundação pública, é necessária a criação do estatuto social. E criando esse estatuto social, isto tudo tem que ser levado a registro. Para quê? Para dar vida a essa fundação, tá? Então essa fundação, ela só vai existir se ela for criada por lei específica, pelo poder executivo sendo presidente, governador e prefeito. Ela tem que ter estatuto aprovado e tudo levado a registro. Então, isso são coisas básicas para a existência de uma fundação pública com base fundacional, tá? Então, eu quero que vocês entendam que vocês têm que fazer a leitura dos artigos que eu indiquei a vocês, tá? Principalmente 37 e 19 da Constituição Federal. Vocês precisam se atentar à leitura para que vocês consigam entender um pouco mais sobre o assunto, tá? Extinção da fundação pública, somente através de lei. Então vejam como é fácil,
é fácil você saber as características de uma fundação. Como pode ser feita a sua criação, como pode ser feita a sua extinção, quem são as pessoas que podem criar uma fundação, qual o caráter de uma fundação. Tudo isso você precisa saber através de leituras das nossas aulas. As nossas aulas elas vêm para trazer um maior esclarecimento sobre a leitura que você faz, tá? Ela é uma pessoa jurídica de direito público, tá? O capital de uma fundação pública, ele é totalmente público, tá? O capital de uma empresa, de uma fundação, empresa não, desculpa, às vezes eu me engano aqui porque eu estou tratando de todas, mas o capital de uma fundação pública, ele tem que ser totalmente público, tá? Então, o nosso Coordenadas de hoje é isso, tá? É trazer para vocês as características de uma fundação. Então, eu espero ter ajudado e aguardo vocês no próximo Coordenadas Top, com novas dicas, falando sobre sociedade de economia mista, empresas públicas, que são os dois assuntos que nós não tratamos ainda, tá bom? E se atentem às leituras. Muito obrigada!